Bom, prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 19, versículo 14, vamos agora ao ponto 1, um exército vestido de linho fino. Bom, esse capítulo 19, ele se destaca porque João viu a igreja no céu, participando das bodas do Cordeiro, ou seja, já em corpos incorruptíveis. Por isso eu destaquei nesse ponto também a doutrina do pré-tribulacionismo, porque claramente a igreja está já no céu antes mesmo de iniciar o milênio. Tá bom? Então João viu a igreja no céu e agora ele vê Jesus montado num cavalo branco, no versículo 13, no versículo 14, o exército de Jesus. E aí eu descrevi como um exército vestido de linho fino. Diz o seguinte: e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Bom, nesse ponto nós temos que explicar quem é esse exército, né? Esse exército é formado de quem? O comentário diz: observe que Jesus Cristo vem acompanhado de um grupo vestido de linho fino, branco e puro. Não há outra interpretação para esse texto, senão aquela que diz que a igreja virá com Cristo para dar fim à grande tribulação, que é a corrente do dispensacionalismo, né? Que defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, participa do tribunal de Cristo, participa das bodas do Cordeiro, e então desce com Cristo para implantar, para combater o anticristo e implantar o reino milenial. O comentário prossegue. O linho fino representa a justiça dos santos, que venceram o pecado e habitam em corpos glorificados, incorruptíveis. Esse é o simbolismo do linho fino, né? O que não se aplica aos anjos, ou seja, os anjos, pelo menos os anjos fiéis a Deus, eles não passaram pelo processo de pecado e arrependimento. O linho fino ele tem essa simbologia, porque o linho fino ele era usado para envolver cadáveres. A pessoa morreu, ele era envolvido num linho fino e sepultado. E simbolicamente, o apóstolo Paulo usa isso na carta aos Romanos, capítulo 6, para dizer: aquele que está morto, a lei não pode mais atuar contra ele, não tem mais como julgar essa pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nós temos que estar mortos para este mundo, para a lei não nos condenar. Ok? Então o linho fino tem essa simbologia. O comentário prossegue: se a igreja vem com Cristo para dar fim à grande tribulação, como pode ela ressuscitar e ser arrebatada após a grande tribulação? A teoria chamada pós-tribulacionismo não se sustenta. Por isso eu disse, não é possível que a igreja ressuscite depois da grande tribulação, se na segunda metade da grande tribulação ela já é vista no céu. Então é impossível, matematicamente falando, impossível. O comentário prossegue. O termo grego bucino, traduzido por linho fino nesse texto, é diferente das vestes dos anjos, descrita em Apocalipse 15:6, como linon catarós, traduzido como linho puro. Ou seja, as vestes dos anjos são diferentes das vestes que a igreja adquiriu no arrebatamento. Até os termos gregos utilizados são diferentes. Enquanto as vestes dos anjos são as vestes que receberam quando foram criados, as vestes da igreja foram adquiridas no arrebatamento. E prossegue. As vestes da igreja mantêm a boa lembrança do arrependimento e da mudança de vida, permitindo que ela seja sacerdote misericordioso, como Jesus. Então, observe, por que Jesus Cristo ele é um sacerdote misericordioso? Ele é um sumo sacerdote misericordioso, o texto vai dizer, pelas coisas que ele padeceu na carne. Então, ele tem que ter a memória das coisas que ele padeceu na carne, para ele ser um sumo sacerdote misericordioso.
e assim a igreja também. Por isso a igreja pode ser sacerdote. Eu separei aí Hebreus 2, versículo 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, a tentação que o homem Jesus Cristo sofreu na carne e ter vencido, lhe faz um sumo sacerdote misericordioso. E claro, a igreja também então vai manter essa memória para durante o milênio sermos sacerdotes e sacerdotes misericordiosos, claro. O comentário prossegue. A igreja acompanha Jesus Cristo montada em cavalos brancos, para deixar claro que eles participaram da mesma batalha que Jesus Cristo participam, da mesma batalha que Jesus Cristo participou como homem aqui na terra. Agora eles se manifestam para livrar a criação da operação do maligno. Por quê? O apóstolo Paulo fala que a manifestação dos filhos de Deus é a manifestação daqueles que vão libertar a criação. Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 21, você pode ler. O apóstolo Paulo fala que a nossa manifestação ela é aguardada pela criação numa grande expectativa, uma grande expectação, é o termo utilizado pelo apóstolo Paulo. Bom, eu coloquei aí também uma citação do Russell Norman Shapley, no seu Novo Testamento interpretado versículo por versículo, no volume 6, que ele diz: o verbo guia-no está no imperfeito, continuavam seguindo. Ou seja, esse exército, ele continuava seguindo Jesus. Isso eles farão como exército santo, porquanto nos seus tempos difíceis eles continuaram seguindo a Cristo até ao martírio. A fidelidade deles é agora recompensada, e essa é a nossa garantia. Deus não se esquece de qualquer bem e nem deixa de julgar a qualquer maldade. Bom, só a parte que ele falou aqui em relação a martírio, não é falado que esse exército que está com Jesus foi martirizado, tá bom? Então foi uma interpretação aqui do comentarista. Mas a parte que ele explica, que o fato do verbo estar no imperfeito, como dizendo que continuavam seguindo, retratando que eles seguiram aqui na terra, antes do arrebatamento, e depois agora continuavam seguindo a Jesus Cristo. O mesmo termo ecolotei, traduzido por seguiam-no, aparece em Apocalipse 14, versículo 4, descrevendo os discípulos israelitas que seguem a Jesus durante a grande tribulação. O grupo dos 144 mil, Apocalipse 14, versículo 4 diz: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, descrevendo esses 144 mil. A manifestação da igreja com Jesus fora descrita também em Apocalipse 17, 14, quando diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. No caso, Israel, ele está na terra. E aqueles que vêm com Jesus formando o exército é a sua igreja. Israel, nós podemos dizer, Israel está se convertendo nesse momento. E assim o anticristo está perto de destruir Israel. Ok? Então Israel, ele ainda não faz parte do exército de Deus. Então, lembre-se que eu falei para vocês, capítulo 16, capítulo 17, eles descrevem a grande tribulação e descreve a segunda metade da grande tribulação. Quando chega no capítulo 19, ele
retornou num período da grande tribulação para falar da queda da Babilônia e descreveu a igreja nos céus, participando das bodas do Cordeiro com Cristo. Isso é que está descrito aqui nesse texto.